Ok, então sejam bem-vindos a todos vocês. Vamos iniciar nossa aula de agora. Agora eu peço para vocês colocarem o nome e a palavra presente na frente do seu nome. As aulas 43 e 44 vão falar sobre aplicações de logaritmos em alguns exercícios. Então, como que acontece isso, tá certo? Eu volto aqui a refrisar, lembrando aqui a todos vocês que nós temos um trabalho prático, tá certo? Que é a construção de um sismógrafo caseiro e como funciona os terremotos, que faz parte também dessa escala logarítmica. Você que não fez ainda, é importante que você entregue, tá certo? Lembrando que é componente da nossa nota geral. Então, aí está dando mais um tempinho para cada um de vocês terminarem. Professor, Mas é importante que vocês entreguem, tá bom? Olá. o senhor Oi, pode recebeu o falar, e-mail Renata. da Amanda? Deixa o professor dar uma olhada aqui. Quem eu não recebi ainda, eu já falo agora para você. Recebi sim. Recebi sim, Renata. Tá? Eu não recebi ainda do Guilherme, que ficou de mandar ele e o João até sexta. Não recebi da Isabela. Não recebi do José. Eu não recebi da Lívia ainda. E do Rogério, que ficou de fazer também. Tá? Então, esses é imprescindível que vocês façam, porque quem não entregar esse trabalho, infelizmente, ele faz parte de duas notas, tá certo? São duas notas. Ou seja, é a substituição de duas notas de vocês. Sem eles, não tem como passar direto nesse bimestre, tem que fazer recuperação. E aí é mais difícil. Então, assim, eu peço mesmo. Eu já informei os alunos do Fundamental todos para o Silvestre, e eu devo informar hoje também todos vocês que não fizeram também agora do ensino médio, para que ele cobre mais uma vez. Mas é a última oportunidade, até sexta-feira aí, para me lançar as notas, porque senão vocês vão me atrasar no lançamento da nota no unimestre, tá certo? Pode enviar no e-mail, o professor já mandou e-mail lá no plural, ou no plural, não, no WhatsApp de vocês, mas é bem Professor, simples, é o elbe.ragel. Oi, pode falar, filho. você recebeu o meu do Pedro e da Lara, né? Sim, recebi sim, Beleza. tá? Parabéns pelo trabalho, Gugu. Vocês se esforçaram lá, o Pedro fez um sistema todo grande lá, eu percebi que vocês fizeram assim, tá? É, então nós vamos para a nossa aula de hoje. Como o professor tinha dito para vocês, nós estamos aqui estudando a ideia de logaritmos e algumas aplicações da ideia geral de logaritmo dentro das funções. Então, primeira parte de todos, vamos relembrar aqui que nós vimos nas semanas anteriores algumas propriedades. Nós vemos o seguinte, deixa eu voltar aqui, só minimizar isso que eu abri aqui. Nós vemos o seguinte, então, todo logaritmo, tá? Todo logaritmo existe uma escala logarítmica. Então, todo logaritmo ele vai ter o quê? Ele vai ter uma certa, um certo valor que está em uma base qualquer e tem um resultado x, tá? Então, essa é a nossa base e a gente faz isso. Base, ó, base elevado a x tem resultado a. Opa, como assim, professor? É sempre assim, ó, base elevado a x tem resultado a. E nós vimos algumas operações, operação de soma, operação de subtração, operação de multiplicação, potenciação. Então, existem algumas propriedades básicas do nosso logaritmo. Então, exemplo, logaritmo de A, onde você tem, deixa eu só voltar aqui, logaritmo de m vezes n, tá? Logaritmo de m vezes n. Na base A, eu posso reescrever assim, ó, log de m na base A mais log de n na base A. Tá? Então, em uma multiplicação, eu posso transformar em uma soma de logaritmos. Tá? Então, existe essa propriedade bem interessante. Assim também, como se você tiver
você tiver uma subtração, tá? Você pode transformar em uma divisão. Então, exemplo, ó, log de m dividido por n na base A, esse aqui é uma divisão. Isso aqui é a mesma coisa que log de m na base A menos log de n na base A. Então, só relembrando algumas coisas aqui, nós vamos acabar utilizando isso para nossas próximas contas, certo? E aí nós falamos sobre equações logarítmicas. Então, eu preciso encontrar ou ajustar esses termos para que eu consiga resolver as nossas equações. E toda equação logarítmica, ela precisa que você encontre uma igualdade entre os termos ali. Somente trabalhando com esses termos, certo? Somente trabalhando com esses termos. Um dos exemplos que o professor colocou para vocês naquele dia foi este aqui, ó, log de, um exemplo de equação logarítmica. Nós vamos utilizar essa ideia hoje também. Vou colocar aqui para vocês log de x mais 6, x mais 6 igual a 2, na base x. Tá? Então, como que fica isso aqui, professor? Isso aqui vai ficar da seguinte forma. Se você tem uma base, tá? Se você tem uma base aqui, então a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá em cima. Esse elevado a esse tem resultado igual a isso. Então, x ao quadrado, resultado, x mais 6. Então, ó, colocando aqui, x ao quadrado tem resultado x mais 6. Então, essa equaçãozinha aqui agora é uma equação de segundo grau. Então, você pode ajustar ela, x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Ok? Então, agora com essa equação aqui, você pode resolver achando x' e x duas linhas. Se a gente pensar um pouquinho aqui, o que vai ser o 6? O 6 vai ser 2 vezes 3, certo? Então, um deles é negativo. E aí, como que eu sei, professor, quem é negativo? Aqui continua negativo, então o maior, ele é positivo. Então, vai ter 2 vezes 3 é 6. Então, o nosso x' e o nosso x duas linhas, um é 2 e o outro é 3. O 3, nesse caso, ele é positivo e o 2, nesse caso, ele é negativo. Tá? Então, menos 2 e 3. Some o produto da equação. Ou, se você fizer pelo delta, né, basta, a fórmula de Bhaskara, lá você encontra também a mesma ideia. Nesse caso, nós não consideramos a resposta menos 2, ou seja, nós estamos falando de logaritmos, né? Então, a gente vai considerar com a resposta 3. Então, esse 3 aqui vai ser a nossa resposta para esse valor. E observe que, ao substituir aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, e 3 mais 6 também é 9. Então, a igualdade se satisfaz. Então, isso aqui é uma equação logarítmica, pois. Observe que a aplicação da ideia é a mesma dessa anterior aqui, ou seja, a mesma ideia anterior ali em cima, tá bom? Vamos lá. Ainda falando sobre esses conjuntos ou as ideias dessas funções ou dessas características, nós aplicamos também o conceito geral de exponenciação. Tá? E ao aplicar esse conceito de exponenciação, nós chegamos a alguns resultados bem interessantes, porque como você tinha alguns valores do tipo 3 log de 6 na base 2, exemplo. Né? O que esse 3 está fazendo aqui, professor? Esse 3 está multiplicando esse logaritmo aqui 3 vezes. Então, esse 3 aqui, você pode voltar ele aqui, ó. Ou seja, ele vira um expoente desse carinha aqui, ou seja, do número 6. Então, você pode reescrever ele assim, ó, log
de 6 elevado a 3 na base 2. Tal. Então, esse aqui é algo que satisfaz esse logaritmo anterior aqui. Então, propriedade da exponenciação. E aqui, como você tem um valor de x aqui, então você vai ter a base elevada a x igual a 6 ao cubo. Então, você vai ter aqui, ó, 2 elevado a x, resultado 6 ao cubo. Então, 2 elevado a x, resultado 6 ao cubo. Tá? 6 ao cubo. E aí, então, facilmente aqui a gente chega a esses valores aqui. Então, é interessante você pensar também sobre isso aqui que nós já vimos anteriormente. Mais uma ideia sobre a equação logarítmica, que é o que nós vamos falar hoje, modelo exponencial do logaritmo. Então, mais uma ideia aqui. Nós vamos o seguinte, deixa eu só dar uma limpada aqui. Então, observe que são aplicações. Hoje nós vamos falar exatamente sobre essas aplicações e como que acontecem essas aplicações aqui dentro do logaritmo, certo? Então, outro exemplo aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui. Bom, exemplo 2, do conjunto de solução da equação, tá, o logaritmo log de x ao quadrado, log de menos x ao quadrado, mais 6x, isso tem resultado 3. Tá? Vamos colocar que essa base aqui ainda continua sendo 2. A base ainda continua sendo 2 e você tem aqui um número, ou seja, uma igualdade aqui de valores. Então, novamente, nós vamos utilizar a mesma estratégia da conta anterior, 2 elevado a 3, resultado x ao quadrado mais 6x, então vamos lá, 2 elevado a 3, tem resultado menos x ao quadrado mais 6x, organizando isso aqui, você vai ter x ao quadrado, menos 6x, 2 ao cubo é 8, então mais 8. Isso tudo igual a zero. Fazendo o delta aqui rapidinho, ou seja, fazendo a resolução dessa nossa equação, nós vamos ter delta igual ao valor b, que é menos 6, então menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, e multiplica 8. Então, delta é igual a 6 ao quadrado dá 36, e 4 vezes 8 dá 32, menos 32. Delta deu 4. Com a parte do delta pronta, nós vamos fazer o x e x2. Então, menos b, menos o menos 6, então menos o menos 6, mais ou menos a raiz desse delta, que é 4, então mais ou menos o 2. Certo? Tudo isso dividido para 2 vezes 1, que é 2. Então, você tem resposta de x' e resposta em x duas linhas. X' vai ser, primeira resposta vai ser 6 mais 2, 8, 8 sobre 2. 8 sobre 2. 8 sobre 2, 4. Então, de novo, 6 menos 2, 4. 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Então, nós estamos aqui revendo alguns conceitos de logaritmo no modelo exponencial. Gabriela, seja bem-vinda. Tá? Todos vocês que chegaram agora, coloque o nome, a palavra presente na frente do seu nome aqui no chat. Tá bom? Importante. O professor vai dar mais uma olhada aqui. Quem está e quem não está na aula. Então, aqui nós vemos algumas estratégias de resolução ou como resolver
esses valores que a gente tem aqui. Então, vamos a um exemplo 3 aqui. Exemplo 3. No nosso exemplo 3 aqui, vou colocar o seguinte, ó. Vamos à seguinte equação. Então, aqui você tem log de x menos 1 na base 2, mais log de x menos 2, também na base 2, tudo isso igual a 1. Tá bom? Tudo isso igual a 1. Então, propriedade que o professor passou agora há pouco para vocês. Você tem aqui uma soma de termos. Se você tem uma soma de termos, então, se você tem dois logaritmos somando, é a mesma ideia que você tivesse eles multiplicando. Então, eu vou deixar sobre o mesmo valor, ou seja, como log de 2 repete-se nos dois, tá? Vamos colocar ele aqui em evidência, mas vamos colocar os dois valores multiplicando. Propriedade logarítmica. Então, log na base 2, ó, agora o x menos 1 e o x menos 2, eles vão ficar multiplicando aqui, ó, x menos 1 vezes x menos 2. Bom, então, propriedade matemática aqui, se você tem uma soma de logaritmo, você tem a multiplicação do logaritmando. Isso tudo é igual a 1. É isso que ele disse para a gente ali. Então, resolvendo aqui, a gente já sabe, bem simples, é só fazer a mesma ideia dali em cima. Base elevado a 1 tem resultado a multiplicação desse valor. Então, base elevado a 1 tem resultado a multiplicação desse valor. Então, vai ficar aqui, ó. X menos 1, vamos colocar aqui embaixo. X menos 1 multiplicado por x menos 2 é igual a base, que é 2 elevado a 1. Então, é igual a 2 elevado a 1. Beleza? Então, aqui é só fazer a distributiva. X vezes x, x vezes menos 2, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 2. Então, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 2 é menos 2x, menos 1 vezes x é menos x, e menos 1 vezes menos 2, mais 2. Isso é igual a 2 do outro lado, 2 elevado a 1 é igual a 2, certo? Então, aqui eu tenho o quê? Tenho que x ao quadrado é igual a menos 3x é igual a 0. Não preciso fazer básica, como a gente tem uma equação incompleta aqui, você pode colocar em evidência. Vamos colocar em evidência aqui, nós temos que x está em evidência, então x ao quadrado por x sobra apenas x, 3x por x sobra apenas 3, menos 3. Isso tudo igual a 0. Então, a primeira resposta sua, x é igual a 0. E a segunda resposta, x menos 3, também é igual a 0. Ou seja, x é isso. X é 3. Tá? Só passar o menos 3 para o outro lado. Então, tem aqui nosso x' e nosso x duas linhas aqui para essa equaçãozinha aqui. Nosso finalmente. E aqui, esses dois resultados que nós temos aqui, vai satisfazer a nossa equação. Como nós sabemos que para a existência, ou seja, para existir um valor, nós não podemos ter valores menores do que zero. Ou seja, se você colocar o zero aqui, ó, porque 0 menos 1 vai ficar menos 1. Ou seja, o logaritmo de menos 1 na base 2. Então, não podemos utilizar o zero. E aqui é a mesma coisa, pelo mesmo processo também. Então, esse não convém, a resposta, vamos utilizar exatamente essa resposta 3 aqui, tá? Então, esse zero aqui não convém. Pelo seguinte fato, que x menos 2 tem que ser maior do que zero. Esse aqui tem que ser maior que zero. Então, vocês estão observando aí que
existem algumas ideias bem interessantes sobre logaritmos. Deixa eu colocar um quarto exemplo aqui e já vai para as nossas questões. Esse aqui é um exemplo bem legal, onde a base... Deixa eu mudar a base. Deixa eu colocar aqui. Qualquer dúvida, pode abrir seu microfone e perguntar. Tá? Vamos lá. Exemplo 4. O conjunto verdade, sabendo que o conjunto verdade é a solução, é uma questão da UVEST, tá? O verdade é a solução de L de X. Vamos ver aqui, ó. L log de X. Tá? Não vou copiar a questão toda para vocês, mas a ideia principal está aqui, ó. Log de X em 3x mais 4. Tá? Log de 3x mais 4 na base x vai ser igual a log de 4x mais 2 na base x também. Professor, Oi, pode falar, filho. no exemplo 3, teve dois resultados do x, o x igual a 0 e o x igual a 3. O x igual a 0 Perfeito. ele não convém porque a gente está se tratando de logaritmo? Se trata de logaritmo, e o logaritmando aqui não pode ser menor que 0, Ah, tá certo. tá bom? É porque, lembre-se sempre, esse aqui é o resultado. Então, se você tiver um 2 aqui, vai dar um valor positivo. Se tiver menos, ele vai ser um valor 0, alguma coisa, mas ele nunca chega a 0. A gente fala sempre que o logaritmo ele tende a 0, mas ele nunca é 0. Tá bom? Uhum. Beleza. Então, no exemplo 4 aqui, nós vamos ter log de 3x mais 4 na base x é igual a log de 4x mais 2 também nessa nossa base x aqui. Como a gente tem as bases são iguais, eles estão sendo igualados, nós vamos fazer direto aqui, ó. Vamos fazer lá, ó. Se eles estão sendo igualados, então nós temos 3x mais 4 igual a 4x mais 2. 4x mais 2. Professor, por que isso acontece? Porque aqui você tem exatamente o mesmo logaritmo, ó. O mesmo logaritmando, tá? Ele é o mesmo. São idênticos. Então, se você fizer esse nessa base é igual a esse nessa base que é igual a esse. Ou seja, você vai acabar cancelando o quê? Os dois log, que é os que se repetem. Tá bom? E aí você vai ter 3x mais 4 igual a 4x mais 2. Então, só ajustando isso aqui, você então vai ter 4x para cá, fica 3x menos 4x, e o 4 para lá fica 2 menos 4. Então, ficou menos x igual a menos 2. Multiplica tudo por menos 1 aqui, como a gente sabe. Inverte o sinal e fica x igual a 2. Esse valor de x igual a 2 satisfaz a equação? Sim ou não? Então, quais são os valores para satisfazer a nossa equação aqui? Todos esses valores, eles têm que ser maiores, né, do que quanto? Então, vamos lá. Primeiro valor aqui, ó, 3x mais 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 3x mais 4 tem que ser maior do que 0, ou seja, x é menos 4 sobre 3, tá? Então, x tem que ser maior do que esse valor. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu apagar aqui. X tem que ser maior do que menos 4 sobre 3. O segundo aqui também, para satisfazer a nossa equação, 4x, ó, 4x mais 2 tem que ser maior que 0. Organizando isso, nós temos o seguinte: x tem que ser maior do que 2 sobre 4. Tá? X tem que ser maior do que menos 2 sobre 4. Isto, que é a mesma coisa que meio. Então, para satisfazer a nossa equação, nós temos que ter isso. E ainda,
duas considerações. Todo logaritmo tem que ter essas duas considerações. X é maior do que zero e x é diferente de 1. Então, o 2 é a nossa resposta. Perfeito. Então, solução, o 2 ele satisfaz todas essas operações aqui. Ou seja, o 2 ele é maior do que zero, o 2 ele é diferente de 1, ó, diferente de 1. Então, 2 tracinhos, um tracinho no meio diferente. E também o 2 ele é maior do que menos 4 sobre 3. E o 2 também ele é maior do que menos 2 sobre 4. Deixa eu só ajustar esse aqui. Esse aqui também equivale a menos 1 sobre 3. Tá? Então, nossa solução 2 é uma solução, na verdade, para essa equação. Então, a gente coloca assim, ó, quando é solução dessa igualdade que a gente coloca assim, no meio. Chama-se conjunto verdade, tá? Pode ir um Vzinho aqui, com S de solução. Então, e nós vemos 4 exemplos. Nós vamos fazer algumas aplicações e trabalhar dentro desses exemplos gerais aqui que nós vimos. Tá bom? Vamos lá, sempre que você tiver alguma dúvida, pode abrir o seu microfone e perguntar, tá, a respeito daquilo que você está com dúvida. Aqui no seu livro, deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui no seu livro tem as seguintes explicações. Ó, o logaritmo do modelo exponencial, ele coloca aqui V, ó, ele coloca assim, ó, V vezes 1,1 elevado a t é igual a 2V. Tá? Então, ele está falando aqui que é uma expressãozinha. Ó. Por exemplo, o valor V foi aplicado mensalmente a 10% ao ano. Após t anos, o montante será para que seja expresso por V com 1,1 elevado a t, por quanto tempo o valor inicial dobrará. Então, ele quer saber quanto tempo depois vai aparecer 2V aqui, ou seja, vai ser o valor 2 ali. Ele cancela, né? E quando ele cancela, ele vai ter um valor elevado a t igual a 2. Então, o que ele faz? Ele coloca logaritmos desses valores. Então, ele coloca logaritmo nos dois valores, então, dos dois lados. Observe aí que o livro que você... Nossa apostila, ele já leva direto log de 2 sobre log de 1,1. Mas nesse caso aqui, como você vai ter esse V aqui que vai ser cancelado, esse V aqui também vai ser cancelado, então você tem algo que é incongruente, ou seja, você tem 1,1, só professor, fazer isso direito aqui, 1,1 elevado a t igual a 2. Então, você tem duas coisas aqui que você não sabe o que é. Então, você vai ter que colocar logaritmo no primeiro e logaritmo no segundo. Então, vai ficar log de 1,1 e log de 2. Tá? Então, observe que quando não aparece a base aqui do logaritmo, a base é sempre 10. Então, quando existe só o log aqui, de A, não aparece, é a mesma coisa que log de A na base 10. Tá? Estamos falando da base primordial dos nossos números, tá certo? A ideia é gerar os nossos números aqui. E aqui você tem que agora organizar algumas coisas que ele diz aqui para a gente. O exemplo que ele traz aqui para a gente é o seguinte: como você tem aqui esse t, tá certo? Essa forma t aqui, exatamente aquela propriedade que a gente tem, ou seja, está sendo elevado, ele pode vir multiplicando aqui na frente. Então, você pode ter assim, ó, t que multiplica log de 1,1, que é igual a log de 2. Então, agora você tem uma multiplicação aqui, ó. O termo está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, é isso que ele acaba fazendo ali no terceiro passo. Então, ele vai direto dessa parte para essa daqui, ó. Essa terceira parte aqui, ó, t é igual a log de 2 sobre log de 1,1.
E agora eu quero que você pense o que é cada uma dessas propriedades aí. Tá? Ele já deu para a gente já alguns logaritmos e ele já dá também a aproximação desses logaritmos para a gente. Então, a ideia geral é que você consiga encontrar quem é esses números e organizar esses números aqui. Ó. Exemplo, você pode escrever o número 1,1 como sendo o número 11 sobre 10. Você pode escrever ele também 111 sobre 100. Olha que interessante. Né? É o mesmo número, tá? É o mesmo número. Como ele já deu para a gente qual que é o logaritmo de 11, então fica bem fácil para a gente. Senão, a gente utilizaria aqui esse número 111 aqui, a gente acharia quem é o número 111. O número 100 é muito fácil, né? Na base 10, o 100 é 10 ao quadrado, ou seja, log de 100 é exatamente 2, tá? Log de 100 é 2, porque 10 ao quadrado dá 100, a base é 10, lembra lá? E o 111 você acharia que número mais qual número dá 111, tá? Então, o logaritmo é exatamente isso, é uma brincadeira matemática, ele é bem legal. Ele possibilita você pensar diversas formas de fazer ou de resolver esses valores aqui. Ele já colocou para a gente quanto que é log de 2. O logaritmo de 2, ele coloca que é 0,3, ou aproximadamente 0,3. Vamos colocar aqui na frente. T é igual, ou é aproximadamente 0,3. E aqui embaixo você tem 1,1. E 1,1 ele já substituiu aqui por 11 sobre 10. Ó. Você tem aqui logaritmo de 11 sobre 10. Esse logaritmo de 11 sobre 10 aqui é uma divisão, então a propriedade da divisão. Qual a propriedade da divisão, professor? A propriedade da divisão é que você pode fazer isso em forma de subtração. Então você pode subtrair esses números. Então você tem que ter aproximadamente 0,3 sobre log de 11 menos log de 10. Log de 10 é fácil, porque se aqui tem o número 10 e aqui eu tenho x, e aqui na frente eu tenho x, então vai ser 10 elevado a x, ó, é igual a 10. Então, 10 elevado a x é igual a 10. Ou seja, o x só pode ser igual a 1. Tá? Então, nosso x é 1. Beleza? Por que, professor, que o nosso x ele é exatamente 1? Ele é exatamente 1 porque 10 elevado a 1 é 10, tá certo? Nessa propriedade aqui. E aqui embaixo, o log de 11, ele também deu ali em cima para a gente, que é 1,04. Então, geralmente, os logaritmos são as partes mais simplificadas, mas ele sempre dá para você esses valores aproximados. Então, vamos lá. Finalizando, a gente tem, então, T é 0,3, o log de 11 ele já colocou que é 1,04, e o log de 10 é 1, que está ali, ó, menos 1. Então, vai dar 0,3 sobre 0,4, tá? 0,3 sobre 0,04. 0,3 sobre 0,04, que é o finalizar dele, que ele coloca aqui, T é 7,5. Isso demorará 7,5 anos para que o valor aplicado se dobre, né? Certo? E vamos a nossos exercícios em classe. Vamos ao nosso exercício 1. Vou pedir aqui para a Lívia. Lívia, por favor, se possível, leia para o professor o exercício 1. Alguma pessoa pode ajudar aí na leitura do exercício 1, por favor? Eu leio. Opa, obrigado.
A função f de x igual a 500 vezes 5 quartos elevado a x sobre 10 com x em anos fornece aproximadamente o consumo anual de água do mundo em quilômetro cúbico. Isso. Tá. Quilômetros Em cúbicos. algumas atividades econômicas do ano 1900 ao ano 2000, determine, utilizando essa função, em que ano o consumo de água quadruplicou em relação ao registrado em 1900. Essas aproximações. Ok. Obrigado. Deixa só o professor terminar. Ok. Só para. O Guilherme não está, a Isabela também não, o João Eduardo também não, o Rogério, e também está faltando o Yuri, certo? Temos aí 5 alunos que estão faltando. Obrigado pela leitura, filho. Vamos então resolvendo aqui. Ele coloca aqui um certo ano, né? Certo ano. E o ano que ele coloca é o ano de 1900, né? E ele diz que quadruplicou em relação ao ano de 1900. Então, vamos falar em relação a isso. Se era 500, para quadruplicar foi para quanto? Olha lá, ele colocou lá para a gente que era 500. Então, se eu quero que quadruplique alguma coisa que era 500, esse valor foi para quanto? Exercício 1. Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Exercício 1 em casa. Então, ele colocou assim, ó, a função de f de x tem um valor que é 500, que está sendo multiplicado por 5 quartos de x sobre 10. Aí ele diz que depois de x anos, ou seja, 1900 é o ano inicial, o nosso x igual a 0, é o ano inicial, e o nosso 2000, certo? É o nosso ano final, é o nosso x igual a 100. E aí ele disse que isso daqui quadruplicou. Então era 500, para quadruplicar, vai ter que ser 4 vezes 500. Então, 4 vezes 500. Quadruplicar. Tá? Então, 4 vezes 500 seja 2.000. Né? 2.000. Então, aqui nós vamos colocar nossa funçãozinha da seguinte forma. 500 vezes 5 sobre 4, ou seja, 5 quartos, de x elevado a x sobre 10, né? X sobre 10. Isso dá um total de 2.000. Quadruplicou, ó, em 100 anos, então, quadruplicou. Agora fica simples para a gente, porque nós vamos trabalhar essas relações. Esse 500 aqui vai passar dividindo o 2.000, então vai ficar 5 sobre 4, de x sobre 10. Deixa eu ajeitar esse x aqui. De x sobre 10. Isso é igual a 2.000 sobre 500. Ó. 2.000 sobre 500. Perfeito. Aqui vai cancelar. E 20 sobre 5 dá 4, né? Então ficou 5 elevado a x sobre 10 sobre 4, isto, é igual a 4. Tá? 2.000 sobre 500 dá 4. Agora nós podemos colocar logaritmos dos dois lados, igual a gente fez no anterior. Então eu vou colocar logaritmo aqui, ó, log. Eu posso colocar também log desse outro lado aqui, ó, log aqui também.
Bom, eu coloquei log aqui e coloquei log aqui também. Logaritmo de 5 sobre 4 elevado a x sobre 10, esse x sobre 10 aqui, ele vai passar multiplicando aqui na frente. Então, vai ficar assim, ó, x sobre 10, que multiplica log de 5 quartos igual a log de 4. Ok? Então, já temos já algumas coisas que dá para a gente trabalhar aqui já. Aqui você vai observar que aqui você tem um valor de logaritmos aqui, ou seja, você tem um valor que está sendo dividido aqui, né? A gente vai abrir isso aqui também, vamos abrir ele também. Então, vamos lá. X sobre 10, que multiplica log de 5 menos log de 4. Isso é igual a log de 4 do outro lado. Log de 4 do outro lado. Tá bom? Deixa o professor subir um pouquinho aqui para a gente continuar fazendo ele aqui. Beleza. Agora, você tem... O que é o número 4, professor? O número 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Certo? O número 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. O log de 5, ele deu lá no exemplo para a gente lá. Ó. E o log de 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Vamos reescrever aqui. Ó. X sobre 10, depois a gente só volta substituindo. Que multiplica, deixa eu colocar um parênteses aqui, né? Que multiplica log de 5 menos log de 2 ao quadrado. Como está ao quadrado, esse 2 vai vir para frente. Ó. Então, vai ser 2 que multiplica log de 2. Só fazendo aqui, ó, log de 4 é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado. Esse 2 ele passa aqui para frente, ou seja, isso é 2 log de 2. Tá? Então, eu substituir por 2 log de 2 o log de 4. Aí ficou 2 log de 2 igual a, do outro lado também, é log de 4, então fica 2 log de 2. Como o log de 5 e o log de 2 ele já deu para a gente lá no texto, ele colocou lá, ó, log de 5 vale 0,7 e o log de 2 vale 0,3. Então, vai ficar aqui, ó, x sobre 10 é igual, vezes, log de 5 é 0,7, e log de 2 é 0,3. Então, menos 2 que multiplica 0,3. Igual a 2 que multiplica 0,3. Bom? Só um minutinho aqui para me chamando aqui. Os que chegaram agora por último, seja bem-vindo, Lara. Os que chegaram agora por último, colocaram o nome e a palavra presente ali no chat. Tá bom? Então, para a gente finalizar aqui, é só substituir ele. Substituímos. 2 vezes 3 é 0,6. 0,7 menos 0,6 dá 0,1. Tá certo? 0,1. E do outro lado, eu vou ter 2 vezes 0,3. Então, vai ser 0,6 aqui. Então, vamos só organizar aqui agora tudo que a gente tem aqui. Então, ficamos aqui com x sobre 10. Aqui vai ficar 0,1 vezes 0,1 igual a 0,6. 0,6.
O 10 pode multiplicar aqui, vai ficar 6, então fica x 0,1 de x igual a 6. Então, o 10 passou multiplicando aqui. Multiplicamos tudo por 10. Agora, x é igual a 6 dividido para 0,1. E quando eu faço essa divisão, eu encontro o número 60. Então, x é igual a 60. Opa! Se a gente começou em 1900, que foi o nosso x0, então 60 vai ser 1960. Tá bom? Então, ele realmente quadruplicou quando chegamos em 1960. Tá? Ano em que quadruplicou. Quadruplicou. Tá? Isso aqui é uma questão bem legal de fazer. A gente foi bem no passo a passo, bem devagarzinho aqui, para ficar bem tranquilo. Todos entenderam? Deixa eu ver aqui. Arthur, ficou facinho aí? Deu para entender certinho? Ok? Ok. Vamos à nossa questão de número 2. Vamos lá? Alguém pode ler o número 2, por favor? Questão 2? Isto, por favor. Tá. A magnitude de um terremoto na escala Richter é proporcional ao logaritmo, na base 10, da energia liberada pelo abalo sísmico. Analogamente, o pH de uma solução aquosa é dado pelo logaritmo, na base 10, do inverso da concentração de íons H+. Considere as seguintes afirmações. O uso do logaritmo nas escalas mencionadas justifica-se pelas variações exponenciais das grandezas envolvidas. 2. A concentração de íons H+ de uma solução ácida com pH 4 é 10.000 vezes maior que a de uma solução alcalina com pH 8. 3. Um abalo sísmico de magnitude 6 na escala Richter libera 2 vezes mais energia que outro, de magnitude 3. Ok. Então, vamos falar aqui sobre essa questão. Essa questão é uma questão, assim, bem debatida, uma questão que até entraram com recurso na época desse vestibular aqui, pelo seguinte, a afirmação 2 é uma afirmação ambígua, né? Isso, é uma afirmação ambígua. E a gente vai entender o porquê. Vamos então, deixa eu limpar aqui essa tela. Vamos, então, falar sobre essa nossa questão. Então, questão de número 2. Primeira coisa que ele diz aqui, a primeira afirmativa. O uso do logaritmo nas escalas mencionadas justifica-se pelas variações exponenciais das grandezas envolvidas. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Então, vamos ao pH das soluções. Como que é o pH das soluções, professor? O pH é igual a log de 1 sobre esse íon, tá? Positivo aqui. Tá bom? Então, é exatamente essa ideia aqui, o pH. E na escala Richter, como que é a escala Richter? A escala Richter, a gente já viu uma coisa sobre isso. A magnitude desse terremoto, ele é K, que multiplica log de E. Esse E é a nossa energia que está envolvida nesse terremoto. Reescrevendo essas duas escalas aqui, a gente pode reescrever da seguinte forma. Aqui, ó, como você tem essa multiplicação, então você tem que E é igual, ó,
a 10, que é a nossa base, tá certo? Nossa base, 10 elevado a m sobre k. Então, 10 elevado a m sobre k. Então, nós reescrevemos aqui na forma exponencial. Vamos fazer a mesma coisa com o valor de pH. E o valor do pH a gente pode escrever da seguinte forma. Ó, como eu tenho o pH aqui, que é a minha igualdade, ou seja, eu tenho a base elevado a esse valor, é igual a isso, né? Então, a base é 10, elevado a esse valor é igual a isso. Então, eu vou ter assim, ó, H+, ó, H+, esse íon aqui, é igual a 10 elevado a menos pH. Professor, por que o menos pH? Porque a gente inverteu aqui, ó. Era aqui embaixo, a gente só inverteu ele para cima, tá? Por causa dessa inversão, eu tive que colocar um sinal de negativo aqui. Então, aqui existem as duas inscrições, né? Inscrições. E aí ele diz na resposta 1, a afirmativa 1. O uso do logaritmo nas escalas mencionadas justifica-se pelas variações exponenciais. Então, tá certo. Número 1 está certo. Justifica-se pelas variações exponenciais. Bom? Número 2. A concentração de íons de hidrogênio, aí, H+, em uma solução ácida de pH 4 é 10.000 vezes maior que a de uma solução alcalina com pH igual a 8. Então, vamos fazer essa consideração aí. Vamos fazer essa conta, ver se a gente chega exatamente a esse valor que ele disse aqui. Então, ele está falando aqui que é na questão 2, deixa eu trocar de caneta aqui, que o pH 4, deixa eu ver se eu escrevi isso aqui correto. Não. pH 4, em relação ao pH 8, é 10.000 vezes maior. É 10.000 vezes maior. O 10.000, a gente vai só colocar ele em forma exponencial, então eu vou colocar um 10 elevado a 4 aqui, tá? Para ficar em forma exponencial, que fica mais fácil. Então, vamos falar aqui sobre isso, então vamos trabalhar ele aqui, vamos ver se isso é verdade. Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui é o seguinte, ó. Vamos utilizar aqui, ó, H positivo, H+, o íon, né? Então, é igual a 10 elevado a isso que ele disse. Ou seja, a gente tem exatamente esse valor em relação ao pH. Em relação a cada um desses pH aí, eu tenho o pH 8 e o nosso pH 10. O que é o nosso pH 8 e o que é o nosso pH 10, professor? Esse valor de pH aqui, ó, esse valor é o 8 e esse aqui vai ser o 4. Ou seja, no lugar do pH, você vai adicionar ou 8 ou 4. Então, a gente tem aqui, ó, a comparação entre esse, ó, o sinal de negativo, menos o pH. Então, menos 4, comparativo com menos o pH, menos 8. Ok? Então, nós temos aqui a ideia exponencial, ou seja, então nós temos logaritmo superior e inferior. Ele disse para a gente que isso daqui é igual a 10 à quarta aqui, ó. Isso daqui é igual a esse valor aqui, 10 à quarta. Vamos colocar aqui, 10 à quarta. Deixa só o professor apagar aqui. Deixa eu só apagar aqui, porque eu quero essa igualdade aqui, ó. Quero essa igualdade. E nós vamos ver se isso realmente é verdade. Se a gente considerar aqui a inversão desses valores aqui, ó, a inversão deles, então você vai ter realmente isso. Você vai ter aqui que 10, olha aqui, 10 elevado a 8 sobre 10 elevado a 4, ó, só invertir ele para trocar o sinal. Isso é igual a 10 elevado a 4, então isso é verdade, tá?
Então, isso é verdade. Então, a interpretação, ó, no geral, ele diz o seguinte, ó, uma solução é 10 mil vezes a mais que a solução de 10 à oitava. Se considerar só até aí, tá correto, tá? Então, é 10 mil vezes a mais a concentração. Então, se considerar só a parte matemática, está correto. Mas, quimicamente falando, está incorreto, porque ele está comparando as duas soluções, a de pH 8 e a de pH 4. Ele não está falando, ele, quimicamente falando agora, tá? Aí já é outra área. Matematicamente estaria certo, então por isso que essa questão é uma questão questionável. Questionável. Inclusive a banca teve que responder judicialmente por causa disso. Tá? Matematicamente isso está correto, ou seja, é 10 mil vezes a mais a concentração, então 10 a quarta estaria certo. Mas quimicamente falando, quando nós temos uma concentração iônica dentro de uma solução, e você compara um pH de uma com um pH de outra, ele geralmente é comparado com um pH. Qual que é o pH neutro? Vamos lá. 7. 7. Isso. Ele é comparado com pH 7. E não com pH 8. Então, essa foi a resposta da banca. Tá? Essa foi a resposta da banca. Se você fosse comparar, você teria que comparar com o pH 7. E aí, a relação entre pH 4 e pH 8 em relação ao 7, isso quimicamente falando, tá? Quimicamente falando. Tá? Quimicamente. Em relação a esse pH 7, então, isso daqui estaria errado. Então, essa 2 estaria errada, tá? Só que assim, professor, tipo, ela estaria errada porque, tipo, matemática tá certo, mas quimicamente é porque ele tá analisando o pH 8 e não o 7, é isso? Isso, porque ele está nascendo o pH 8 e não 7. Matematicamente estaria correto, porque é a relação entre o pH 4 e o pH 8. Mas a concentração não seria 10 mil vezes a mais, porque se você relacionar o pH 4 com o pH 7 e o pH 8 com o pH 7, a proporção não seria 10 mil, não seria 10 mil, seria 5 mil, seria 4 mil e pouco, 5 mil. Tá? Essa relação. Então, se você relacionar o pH 4 com o pH 7 ou o pH 8 com o pH 7, essas duas proporções elas seriam menores. E não seria 10 mil. Essa foi a resposta da banca. Tá? Mas entraram na justiça e teve alguns casos, nesse caso não ganharam, né? Porque a banca questionou isso e tal, os juízes consideram. Mas é uma questão bem questionável mesmo, assim, uma questão bem, bem complicada de ser aferida como verdade. E a 3 aqui diz o seguinte, ó, no abalo sísmico de magnitude 6 na escala Richter, então ele quer que a gente veja que exatamente libera 2 vezes mais energia que o outro da magnitude 3. Então ele quer que a gente compare a magnitude 6 com a magnitude 3. Como a gente já tem a nossa formulazinha aqui, vamos substituir só no lugar a magnitude, esses dois valores, o 6 e o 3, e como ele falou que é o dobro, a gente tem 2 vezes esse valor. Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu escolher uma outra caneta aqui, vou pegar esse penteado aqui. E é igual a 10 elevado à magnitude sobre K. Então, vamos lá, magnitude 10 elevado a 3 sobre K é igual ao dobro, né? Igual ao dobro, tá? Então, esse aqui vai ser o dobro, multiplicado por 2 aqui, de 10 elevado a 6 sobre K. Então, ele quer que a gente trabalhe exatamente isso aqui. Nesse caso, nós temos que o quadrado desse 3 aqui, tá vendo? O quadrado desse 3, porque aqui está 2. Observe o seguinte, ó, 3 sobre K. Deixa eu ajeitar esse K aqui. 3 sobre K elevado ao quadrado é 3 sobre K multiplicado por 3 sobre K. Então, 3 vezes 3 dá 9, e K vezes K dá K ao quadrado. Tá? Ó, o dobro quer dizer 2 vezes esse valor.
Então, quer dizer, 2 vezes esse valor aqui. Nesse caso, então, nós vamos ter, assim, que não é o dobro, né? Observe que 6K não é o dobro de 3, não. Tá? 6K não é o dobro de 3. Então, a energia liberada não é o dobro. Tá? Então, a energia liberada não é o dobro. Tá? Não é o dobro dessa energia, é o quadrado dessa energia, tá certo? Então, por ser exponencial. Então, a nossa 3 também está errada. E fica como resposta a número 1. Tá bom? Aí fica como resposta essa número 1 aqui, que é a verdadeira. Tá? Parece a questão 2 da FUVEST. E vamos para a nossa última questão, questão de número 3. Lara, lê para a gente, Lara. Bom dia. Todo mundo que eu chamo, ninguém responde. Arthur. Você está sem microfone? Aqui, professor, Tá. Arthur, lê 3 para a gente, Arthur, se possível. Ô, professor, tem como você espelhar? Meu livro tá na casa da minha tia. Eu tô tendo que acompanhar só pela aula mesmo. Tá, deixa eu pegar ele aqui. Sem problema. Professor, a 2 é a letra A, então, né? A 2 é a letra A. Somente a número 1 está correta. Deixa eu pegar aqui então pra gente, Arthur. Só um minutinho, já tá indo. Deixa eu apagar aqui a tela. Super. Aí. Aqui, Arthur. Pesquisas realizadas em populações de 2 culturas de bactérias, uma população cresce 3% ao dia e outra cresce 14% ao dia. Sabemos que a população total das culturas hoje é de 22 milhões de bactérias. Opa. 22 milhões de bactérias. E que a primeira população é 10 vezes maior que o número de bactérias da segunda população, determine o intervalo de tempo da forma D mais 1, onde D é igual a dias necessários para que essas populações se igualem. Dados. Uhum. Então, ele disse que é 3%, a outra cresce a 14%. E a junção das duas bactérias chega ao valor de 22 milhões. Então, é isso que ele coloca aqui para a gente. Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Só ver quem está aqui mesmo. Aqui. Continuamos os mesmos. Né? Guilherme chegou não, né? A Lara está aqui. Isabela. Isabela chegou? Não. O João também não. Rogério entrou e saiu de novo. E ele também não. Tá. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui para a gente de informação é a seguinte: ele coloca que esse A mais B, ou seja, somando os dois tipos das culturas de bactérias, nós vamos ter 22 milhões. Certo? Vamos ter 22 milhões. Ele colocou ainda que a população da primeira é 10 vezes maior que a população da segunda. Então, para mim igualar a primeira à segunda, eu vou ter que fazer A é igual a 10 vezes o B. Então, a primeira é 10 vezes maior que a segunda. Então, aqui a gente tem um sisteminha, tá? Deixa ele paradinho aqui. Como nós estamos falando de número de bactérias, resolvendo esse nosso sisteminha aqui, nós vamos ter o seguinte. Se 1
é 10 vezes maior do que o outro, e o total é 22, então pense comigo aí. O total é 22. Então, quem vai ser o A e quem vai ser o B? Ou seja, quanto vai ser essa primeira e quanto vai ser a segunda para dar 22? Se um é 10 vezes maior do que o outro. Olá? Qual número mais qual número dá exatamente 22? 11? 11? 11 mais 11? Aí os dois seriam iguais. Mas um é 10 vezes maior do que o outro. Qual outro número mais qual outro número dá 22 também? 2 mais 20? 22. 2 mais 20. Isso, garoto. Parabéns. Quem falou também ali? 22. Quem falou 22? Lara? Foi Lara ou não? Foi a Gabriela? 20 mais 2. Gabi, né? Isso, 20 mais 3. Então, um é 20, outro é 2. E um é 10 vezes maior do que o outro. Então tá certo. Então esse aqui é o nosso A. Tá? E esse aqui é o nosso B. Pronto. A parte mais legal já resolvemos. E agora nós vamos falar sobre o número de bactérias. Ele deu aí pra gente uma fórmula, uma ideia, né? E ele diz que isso cresce 3% e a outra cresce 14%. Então, vamos lá. A que cresce 3% é a A, que é a primeira. Então, vamos colocar assim, ó. Então, o número de bactérias em relação ao tempo é igual a 20, que multiplica. Gente, crescer 3%, ó, eu quero 3% de R$100. Então, é a mesma coisa que multiplicar R$100 por 1,03. A gente já aprendeu isso, tá? Eu quero 14%. Então, é a mesma coisa que multiplicar R$100 por 1,14. Isso aqui é acréscimo, é para cima, tá? Para cima. Agora, decréscimo, você subtrai. Exemplo, eu quero 3% a menos. Então, seria 100 multiplicado por 0,97. Ó, isso aqui é para menos. Eu quero 14% a menos. Então, seria 100 multiplicado por 0,86. Então, isso aqui é decréscimo. Aqui é para baixo. Tá? Então, vamos utilizar a mesma estratégia. Para cima, ou seja, eu aumento acima de 100. Então, como que o número 1 fosse 100%? E aí você vai acrescentar, então é 1,03. Tá? Então, o 20 ele aumenta 3%. Então, esse 1,03 elevado a esse t aí, que eu não sei quanto que é. T. Isso, acabou de ter aqui. E o outro é n em relação a t também, só que o outro é 2. E ele cresce 14%. Então, 1,14 elevado a t também. Perfeito. Desses dois valores, a gente tem que igualar eles, porque ele disse assim, a pergunta é a seguinte, ó, qual o número necessário de dias para que eles se igualem? Então, vamos igualar esses dois valores para a gente encontrar um resultado aqui. Tá bom? Rogério, seja bem-vindo. Procurei você aqui, Rogério, não encontrei. Isto. Beleza. Isso. Então, vamos igualar esses dois valores. 20 vezes 1,03 elevado a t igual a 2 vezes 1,14 elevado a t. Ah, entendi. Sua internet caiu? Beleza. Esse 2 aqui ele pode passar dividindo, então vai ficar 10. Né? O 2 passou dividindo aqui, ó, 10 vezes 1,03 de t, que é igual a 1,14 de t. Tá? O 2 passou dividindo aqui, ó, ficou só 10. E agora a gente pode
Vou fazer logaritmo, porque não tem mais nada que fazer aqui, então. Log desse valor e log desse valor. Então, vamos fazer aqui log de 10 vezes 1,03 de t, beleza? É igual a log de 1,14 de t. Então, eu coloquei logaritmo dos dois lados. Como aqui tem uma multiplicação, então eu tenho uma soma de logaritmos aqui, ó. Como tem uma multiplicação, então eu tenho log de 10 mais log de 1,03. Tá bom? Esse t aqui vai vir multiplicando aqui na frente também. Esse t também vai vir multiplicando aqui na frente. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, log de 10. Log de 10. Já aprendemos quanto que é log de 10, ó. Log de 10 na base 10, como não aparece aqui, a base é 10. Isso aqui é x. Vai ficar 10 elevado a x igual a 10. Ou seja, 10 elevado a x é igual a 10, então esse x só pode ser 1. Então, esse log de 10 é o número 1, tá? Não esquece disso, não. Mais log de 1,03 elevado a t. Então, vai ficar o t aqui na frente, vai ficar t, que multiplica log de 1,03. Pronto. Isso é igual, esse t também está exponencial, ele vem na frente, multiplicando também, t vezes log de 1,14. Beleza. Então, agora tem tudo certo. Esse aqui já falamos, já que é o número 1. Então, vamos substituir aqui o número 1. Esse log de 1,03, ele já deu ali pra gente, o log de 1,03 é 0,012, está aqui em cima. 0,012. E log de 1,14 já deu também pra gente, ó, que é 0,057. Então, vai ficar 0,012 multiplicado por t, então fica mais t, que multiplica 0,012, igual a t, que multiplica 0,057. 0,057. Bom, subtraindo os dois aqui, nós vamos encontrar aproximadamente 0,045. Então, vamos t é igual a 1, dividido, ó, subtraindo um do outro aqui, a gente vai encontrar 0,045. 0,045. 57 menos 12, né? Dá 0,45. Isso vai ser aproximadamente, então, vamos colocar aqui, t é aproximadamente 22,22. Tá? Então, a população iguale após 22,22 dias. Então, como é dias, a gente vai colocar aqui no intervalo entre 22 e 23 dias, tá? Então, tá entre 22 e 23 dias. Tá nesse intervalo. Beleza? Intervalo. E bem facinho. Uma aplicação bem legal. Não esqueça de fazer as tarefas mínimas e as tarefas complementares. Rogério, eu vou colocar presente para você aqui, tá? Deixa eu perguntar aqui mais.